Olá, olá, sejam muito bem-vindas. E o nosso tema de hoje é sobre beliscos. Será que você belisca muito e isso está impedindo o seu emagrecimento? É muito comum pessoas que não percebem o quanto beliscam e isso compromete completamente o processo de emagrecimento. Então, vou colocar nosso tema aqui. Os beliscos podem estar te engordando. Te engordando. Então, a gente precisa entender, muitas vezes, quando a gente fala sobre refeições, eu pergunto assim para vocês: quantas refeições você faz ao dia? E aí vocês falam: duas, três. Por quê? Culturalmente, quando a gente fala sobre refeições, vocês associam que refeição é o quê? Café, almoço, jantar. E aí muitas de vocês falam assim: não, eu não lancho à tarde, não. E aí a pergunta que eu quero te fazer, a primeira pergunta é: será que você realmente hoje não lancha, não come nada? Porque a partir do momento que você come alguma coisa, você concorda comigo que você comeu algo? Aquilo entrou, contabilizou como um lanche? Aquilo contabilizou como uma caloria? Se a gente está falando sobre emagrecimento, você concorda comigo que a gente tem que pensar em déficit calórico, em nutrientes? Então, tudo que você ingere tem que ser contabilizado. Tudo que você ingere vai ser calculado. Tem calorias, correto? Tirando a água e o chá que você consome. Fora isso, tudo é contabilizado. Tudo é digerido pelo seu organismo, pelo seu corpo. Então, esse é um ponto importantíssimo. Muitas vezes vocês usam o discurso de como pouco, mas não emagreço, mas você come pouca comida, mas passa o dia beliscando várias coisinhas que você nem quantifica, nem se deu conta que você beliscou. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Larissa Valença, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e idealizadora do MCI, o método que ajuda centenas de mulheres como você a emagrecer sem passar fome, aumentando a disposição através da regeneração metabólica. Então aqui você aprende a pensar para alcançar o teu emagrecimento. Aprende a fazer as estratégias corretas, as combinações corretas, para que a coisa aconteça, para que você não fique mais refém de engorda, emagrece, efeito sanfona. E uma das coisas que com certeza comprometem o emagrecimento de várias mulheres que eu acompanho, de várias alunas minhas, quando elas ainda não sabem sobre isso, são esses beliscos. Então, deixa eu deixar aqui fixado, peraí. Aprenda a controlá-los. Então, a grande verdade, vocês já ouviram alguém falar assim: começa o dia bem, toma um bom café da manhã, o meu problema é depois do almoço, o meu problema é à noite. E é justamente aí que muitas vezes entram coisas não quantificadas. Então, pensa comigo: você vai trabalhar presencial. Aí você toma seu café da manhã, bonitinho, faz um café da manhã razoável, né? Ali equilibrado, come uma proteína, come um ovinho, come um pãozinho, faz o seu café da manhã. Aí você vai para o trabalho, ou você trabalha, por exemplo, de home office, ou você leva a sua comida, ou você come em algum lugar, algum restaurante na rua, ou se está em casa, você tem uma marmita, você come alguma coisa, beleza. Na maioria das vezes, o problema dos beliscos não acontece ali pela manhã. Os beliscos começam a entrar na rotina de vocês tarde e noite. Então, qual é o primeiro erro que muitas vezes vocês cometem? Vocês levam o almoço ou vão na rua almoçar, mas vocês não levam nada para comer à tarde. Ou vocês não param em casa de trabalhar rapidinho, um home office, para poder pegar alguma coisa para comer. E aí a coisa começa. Vocês começam, ó, um amendoinzinho, tá no trânsito, tá no caminho, compra um amendoim, tem uma bananadinha, compra bananada, comeu alguma coisa na rua, já compra um chocolatezinho, tá no trabalho, dependendo de onde trabalhar, tem ali um pote de biscoito, alguém te oferece alguma coisa. Então, na sua mente, você não lanchou, porque você não programou o seu lanche, você não levou nada para lanchar. Então, quando eu pergunto quantas refeições você faz ao dia, muitas de vocês falam três. Aí eu, é três? Aham. Uhum. Café, almoço e jantar. E à tarde, não lancha, não? Não, não lancho, não.
Só que essa é a grande questão, gente. Qualquer coisinha dessa, qualquer amendoinzinho, bananadinha, paçoquinha, chocolatezinho, tudo isso já tem ali, pelo menos por baixo, 100 calorias. E aí você come um amendoim, você vai lá e pega mais uma balinha, você vai lá e come um biscoitinho que alguém te ofereceu, você, se está de home office, vai na geladeira, pega ali uma fatia de queijo. Quem aí se identifica? Isso vai acontecendo. E aí a grande questão é que você não está visualizando, você não está contabilizando essas calorias, mas elas estão entrando. Então, nós profissionais de saúde, eu enquanto nutricionista, eu sou uma facilitadora do processo. Quem precisa me dizer o que está consumindo para a gente montar, organizar a tua rotina alimentar é você. E se você não visualiza esses beliscos, esses pequenos excessozinhos que estão entrando ali no teu dia, como que você vai se policiar em relação a eles? Você não está visualizando que isso está entrando. Esse é o grande problema. Você acha que come muito pouco, mas você come pouca comida, mas belisca o dia inteiro. Então aí nós temos o primeiro problema. Se eu não enxergo o que eu estou comendo, o que está entrando ali na minha rotina, eu não consigo me policiar. Então eu preciso pensar de fato se eu realmente não estou comendo ou se eu não estou quantificando o que eu estou comendo. O belisco, já diz o nome, belisco. O belisco ele não é quantificado, a gente não quantifica ali, estou beliscando. A gente acaba não visualizando, né? A gente não enxerga que a gente está beliscando. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho para dizer aqui para vocês. Quantas refeições de fato hoje você está consumindo? Se você pegou um biscoitinho, conta. Se você pegou uma bananadinha, conta. Se você pegou ali uma paçoquinha, conta. Tudo isso tem caloria. Então a gente precisa contabilizar. Então, se você hoje faz um café da manhã, depois do seu café da manhã você come uma fruta antes do almoço, 2 refeições, café e colação. Aí depois você vai lá e pega ali come seu almoço, 3 refeições. Se de tarde você vai lá na geladeira, tá? De home office, vai lá na geladeira, pega uma fatia de queijo, 4 refeições. Se você está trabalhando e alguém te oferece um pedaço de bolo, 4 refeições. Eu estou no lanche, entendeu? Fui lá na geladeira, peguei uma fatia de queijo. Comi uma fatia de queijo. Já tem quase 100 calorias, 30 gramas de queijo. Comi uma fatia de bolo. Dependendo do tamanho desse bolo, 100, 200, 300 calorias. Depois do bolo, era aniversário de alguém, 1 hora depois eu comi docinho, 5 refeições. Eu estou contabilizando mais uma. Muito bom, tá tomando chá de funcho? Chá de funcho é ótimo para a saúde, é ótimo para a digestão, muito bom. Qual é o seu nome, diva? Então, gente, a gente precisa contabilizar. Tudo que a gente consome, tudo que a gente ingere, tem que ser contabilizado. Por quê? Mesmo que seja uma bala, quando você coloca aquilo ali na boca, o teu pâncreas, que é o nosso órgão libera. Muito prazer, Simone. Muito prazer, seja muito bem-vinda. Temos live aqui toda terça, meio-dia, toda quinta, às 20 horas. Seja muito bem-vinda. Então, a gente entende o seguinte: qualquer coisinha que a gente consuma, come uma bala. Essa bala que você come é doce. Quando o seu pâncreas sente o sabor doce da bala, ele faz liberação de insulina. A insulina é o hormônio que baixa o açúcar no sangue. Então, se você beliscou 10 balas ao dia, isso tem que ser contabilizado. Comi 10 balas, porque toda hora que você come a bala, o teu pâncreas libera insulina para baixar o açúcar no seu sangue. Então, o belisco, gente, de verdade, ele é o problema do emagrecimento de 70% das mulheres. Aí tá de TPM, belisca mais ainda, belisca um docinho, belisca uma coisinha. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando: quantas refeições eu faço no meu dia? E contabilizando esses beliscos que entram. Se você pega uma fatia de queijo, foi uma refeição. Se você depois, 1 hora, 2 horas depois, foi lá e pegou mais 2, 3 biscoitos, outra refeição. Passou mais 1 hora, você pegou mais alguma coisa, outra refeição. Então, vocês acham, muitas vezes, que estão fazendo 3 refeições ao dia e estão fazendo 7.
estão consumindo a caloria que não estão enxergando. Então, vocês ficam nessa cultura do estou comendo pouco e não consigo emagrecer, só que vocês visualizam o pouco. O pouco são poucas refeições programadas. Então, o que eu tenho a te dizer hoje é: você trabalha presencial? Leva o seu almoço? Leva também o lanche da tarde. Você está de home office? Está comendo alguma coisa à tarde? Programa esse lanche da tarde. O ideal, gente, se você almoça meio-dia, 1 hora, o ideal não é que você fique de meio-dia, 1 hora até 8, 9 da noite sem comer nada. Vai dar fome. É fisiológico. Então você precisa programar algo para essa metade do tempo. Ah, eu almoço meio-dia, eu janto 8. Caramba, então vamos colocar alguma coisa programada no meio do dia. 4 da tarde, um lanche no meio do dia. Para quê? Para que a gente consiga equilibrar melhor a quantidade de caloria que você está consumindo, porque o emagrecimento precisa de déficit calórico, mas fazer isso de uma forma pensada. Falei sobre isso com vocês ontem lá no Instagram, né? Ontem, uma paciente perguntou para mim, Lari, mas todo mundo tem que pensar para comer ou é só quando a gente está acima do peso? Não, todo mundo tem que pensar para comer, gente. Pensar para comer é algo que a gente precisa fazer todo dia. A gente precisa desligar o piloto automático. A gente sai comendo. Alguém oferece um bolo, você come. Te oferece um biscoito, você come. Você passa na rua, sente o cheiro do salgadinho, você compra. E quando você vê, você tá ali às vezes sedentária, sem ter um gasto calórico. Aí, por exemplo, você deveria estar consumindo 1.200 calorias, você come 2.000, só beliscando, só de besteirinha. Aí você acredita o quê? Como pouco e não emagreça. Aí você acha que o caminho é cortar cada vez mais a comida, certo ou não é? Quem aí se identifica? E aí vocês vão ficando cada vez mais desnutridas. Só que a grande verdade, o que eu faço todo dia com as minhas alunas, com as minhas pacientes, é trazer a consciência que a comida ela nutre. A comida melhora os teus exames, a comida te dá fibra para o teu intestino funcionar. A comida, ela é o caminho. O problema são os beliscos que você não está enxergando, você não está contabilizando, você não está visualizando. Aí joga 100 calorias na paçoca, mais 100 no chocolate, mais 100 no amendoim. Quando você vê, só de belisco, somou a caloria de uma refeição. Você consumiu a caloria de um jantar. Aí você diz que jantar engorda. Mas o problema não está no teu jantar. O jantar tem nutriente, a comida que você, o prato de comida completo que você come, tem fibra para o teu intestino que está preso, tem ali vitaminas e minerais para poder melhorar as deficiências nutricionais do teu exame. É a proteína que ajuda nas deficiências, né? Numa anemia, num ferro baixo, uma ferritina baixa, numa vitamina B12 baixa. Então, eu quero que você saia daqui entendendo. O problema hoje não está na comida, na maioria das vezes. Não é você que precisa comer cada vez menos para emagrecer. É você que precisa olhar, enxergar o que está entrando de belisco no teu dia, na tua rotina, para conseguir começar a entender o porquê que esses beliscos estão entrando, para conseguir começar a controlar esses beliscos. Então, se você trabalha, almoça meio-dia, volta para casa, chega em casa desesperada de fome, temos um problema. Qual é o problema? A falta do lanche. Você chega em casa desesperada de fome porque você não levou nada para lanchar. Quem aí está se identificando? Essa é a realidade que eu vivencio diariamente com grande parte das mulheres que chegam até mim. A falta de um lanche programado. E quando não programa esse lanche, vocês ficam beliscando. Qualquer coisa que oferecem, vai na geladeira pegar um copo d'água, tá entediada ali trabalhando de home office, vai pegar um copo d'água, pega um pedaço de chocolate e pega uma fatia de queijo e tá cozinhando com muita fome, vai comendo, vai provando a comida e é uma castanhazinha. Tudo isso tem uma caloria grande que você não visualiza. Então eu preciso que você entenda e perca o medo da comida. Diariamente eu ensino mulheres a perder o medo da comida. Tá tudo errado. Vocês têm medo de comer, mas o problema não está na comida. O problema está nos excessos. E eu não estou aqui dizendo para você que você não pode mais beliscar, que você não pode mais comer um amendoinzinho, que você não pode mais comer uma balinha, uma pizza, um queijinho. Eu só estou dizendo que, se você quer emagrecer, se o teu objetivo é emagrecimento,
a gente precisa fazer déficit calórico. E quando eu falo em déficit calórico, eu preciso controlar o que está excessivo. E talvez o que está excessivo não é teu prato de comida. Você se priva de comer feijão, você acha que feijão engorda, você se priva de comer arroz, você se priva, né, de comer tanta coisa com medo da comida, mas a grande verdade é que o problema não está na comida. O problema está naqueles beliscos que você não quantifica. O problema está na castanha, que você vai lá, pega uma mão e está tudo bem, porque castanha não é carboidrato. Carboidrato não é vilão, carboidrato não engorda. Tudo é aprender a fazer combinações corretas. Aprender a comer de forma mais consciente, mais equilibrada. Então, o que eu vejo diariamente de mulheres que têm medo de comer pão, tem medo de comer macarrão, tem medo de comer batata, e, gente, tudo isso é comida. Tá tudo bem incluir isso na sua rotina. É importante incluir o carboidrato da sua rotina. Carboidrato é fonte de energia. O problema são os excessos. Então, se todo dia você belisca um amendoim, você vai pegando o chocolate, você come o creme crack, você vai para o biscoito maisena, se todo dia tem muito excesso, olha aí o problema. Tá no belisco, tá no excesso, não tá na comida. Quando eu olho esse pacotinho aqui de amendoim, aqui me diz, gente, que 15 gramas não é nada. 15 gramas é um punhadinho que não enche a mão. Aquele pacotinho que a gente compra no sinal tem 30 gramas, se tiver, porque tá cada vez menor. Aquilo ali, em 15 gramas, já tem 90 calorias aqui. Aquele lá, em 30 gramas, tem cento e muitas calorias. Isso é mais do que a caloria de meia concha de feijão com 3, 4 colheres de arroz. E aí você diz que feijão engorda, que não pode comer feijão, que arroz e feijão engordam. Mas o amendoim você não tem medo de comer. Você está vendo que está errado a tua relação com a comida? Você está vendo que... E o que te sacia mais? Um pratinho com um pouco de arroz e um pouco de feijão? Ou 15 gramas, um punhadinho mínimo de amendoim? Olha aí como está tudo fora do lugar. Então, eu quero que você saia daqui hoje fazendo esse exercício de visualização. Caramba, a Lari falou que o belisco engorda. Eu estou beliscando? O quê? Em que momento do dia? Toda atitude alimentar, todo comportamento tem uma explicação por trás. Se eu almoço meio-dia, chego à noite e fico beliscando um monte de coisa até fazer minha comida, o que significou isso? Não é que você é gulosa. Para de achar que a culpa está em você. Para de se colocar um monte de adjetivo negativo, achando que é você que não consegue emagrecer, que não é capaz, que não é determinada, que não é forte o suficiente. Não é você. Você só precisa parar de olhar como se você fosse a culpada de tudo para o que está causando aquele comportamento. Então, o comportamento de quem chega em casa pegando tudo para comer é um reflexo da falta de um lanche. Então, é isso que você precisa entender. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu não estou lanchando, eu preciso fazer um lanche. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Toda live aqui, todo encontro nosso é uma provocação. Eu quero que você saia daqui e pense e implemente isso na tua rotina, porque isso já faz toda a diferença no teu processo de emagrecimento. São muitas mulheres achando que para emagrecer precisa cortar tudo, precisa cortar carboidrato, precisa cortar comida. Dificilmente o problema de você ganhar peso está na comida de verdade. A comida de verdade te dá nutrientes. O problema está no excesso. É o excesso de farinha branca, é o excesso de açúcar, é o excesso de besteirinha. E essas besteirinhas não precisam fazer parte da tua rotina diária. O que precisa fazer parte da tua rotina diária é comida. Você tem comido comida como precisa? Você está comendo o volume adequado? Porque esse é um outro problema. Muitas vezes, quem belisca muito, belisca porque come pouca comida. Então, esse é um outro erro muito comum. Várias mulheres chegam até mim, as alunas do MCI, né? São mulheres que muitas vezes estão tentando emagrecer há muitos anos e chegam comendo muito pouco. A primeira coisa que elas aprendem é: precisamos aumentar o volume de comida. Está comendo menos do que precisa. Quantas mulheres que chegam até mim ali na menopausa, cortando tudo, e diz, na menopausa emagrecer é muito difícil, tô comendo nada, tô cortando tudo. E é esse justamente o problema, o cortar tudo. Porque quando você corta tudo,
você corta nutriente. E esse metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Então, eu estou aqui para te trazer a consciência que o problema não está na comida, o problema está no excesso. Onde estão os seus excessos hoje? Quais são os beliscos hoje que você precisa controlar? Será que você está beliscando muito porque você está comendo pouca comida? Será que você está beliscando muito por falta de planejamento da refeição? Quer ver um exemplo também que eu gosto de dar? Essa época de julho é uma época de mais friozinho, então todo mundo adora uma sopinha. Porém, pensa comigo, se a sopa é líquida ou pastosa, uma sopa creme de abóbora, você toma essa sopa 7, 8 da noite, mas você dorme meia-noite. E depois da sopa, você vai lá, você come mais um pão, você come mais um biscoito, você fica beliscando mais um monte de coisa. Eu tô aqui para te dizer que essa sopa hoje não é boa para você. Por quê? Porque é líquida, porque é pastosa. Então, de nada adianta você tomar uma sopinha e depois comer uma caloria muito maior do que se tivesse comido um prato de comida. Tá fazendo sentido, gente? Fala aí para mim, é o que eu sempre falo, eu tô aqui para vocês, então é importante para mim que vocês entendam, que vocês se encontrem, que vocês se conectem, porque essas são as realidades que eu me deparo todos os dias. Isso é o que eu ensino para as mulheres que eu acompanho todos os dias. Então, se você come algo que não te sacia o suficiente, a tendência. Aí, ó, Thaís já disse aqui, estava comendo muito pouco, quase nada de proteína. E é isso. Essa falta de proteína, ela gera cansaço, ela gera deficiência nutricional, ela piora a memória, ela te deixa letárgica. Quantas mulheres chegam até mim se queixando de cansaço, de memória ruim, raciocínio lento? Tudo isso pode ser uma quantidade de comida pequena. E essa quantidade de comida pequena não necessariamente está te fazendo emagrecer. Ela muitas vezes está sendo compensada de outra forma. Então, é muito comum, eu gosto de usar a estratégia de sopas nesse período, porque sopa é bom para digestão, né? Sopa faz uma digestão mais rápida, a gente consegue concentrar muitos legumes. Então, eu gosto nesse período de junho e julho de usar a sopa como uma estratégia de emagrecimento. Boa tarde, Letícia. De usar a sopa como uma estratégia de emagrecimento. Mas se você toma sopa e depois da sopa você belisca mais um monte de coisa, talvez para você a sopa não seja uma boa estratégia, porque você fica, oi Joana, boa tarde, seja bem-vinda, porque você fica horas acordada e a sopa não ficou legal para você. Então é aí, gente, que eu sempre falo que mora a autonomia alimentar. Eu preciso entender o que faz sentido para mim. Talvez, vou usar o nome de vocês aqui, tá, gente? Talvez para Joana faça muito sentido tomar uma sopa de legumes à noite, porque ela toma a sopa às 7, ela dorme 9 e ela fica saciada. Talvez para Letícia a sopa não faz sentido, porque a Letícia toma sopa de tarde, toma sopa ali 7 e dorme 11, meia-noite. Letícia falou aqui, pode sopa junto com pão francês? Tudo depende, Letícia, depende se você já comeu pão de tarde, se você já comeu pão no café. Depende de qual é o objetivo. Se eu estou tentando usar a sopa como uma estratégia para emagrecer, talvez eu não vou colocar essa sopa com pão. Eu vou deixar ela sem o pão. Porque um pão já vai contabilizar como carboidrato de um pouco de arroz e um pouco de feijão. Então, depende de qual é o objetivo. O objetivo é usar a sopa para fazer déficit calórico, para poder ajudar ali no processo de emagrecimento. Então, talvez essa sopa, o ideal seja ela ser sem o pão, entendeu? Então, depende do momento da estratégia que a gente está tentando ali utilizar. Se a gente faz uma sopa, por exemplo, de feijão, de ervilha, que é uma sopa que tem mais carboidrato e ainda bota o pão, eu acabei consumindo uma quantidade grande de carboidrato. Então, tudo depende da frequência e depende do objetivo. Isso, sopa como refeição, mas eu tentaria, se o objetivo é emagrecimento, eu tentaria não fazer essa sopa sempre com pão. É uma cultura que a gente tem, né? A sopa tem que ser com pãozinho. Se o objetivo é diminuir caloria, é diminuir o carboidrato nessa sopa, eu tentaria fazer ela sem o pão, ou só com meio pão, entende? Vou fazer uma sopa de legumes e comer só meio pão. Corto ele em rodela e como meio pão. Um erro que vocês muitas vezes cometem na sopa também, que vocês ficam com fome logo com sopa, é consumir pouca proteína na sopa. Às vezes vocês usam 200, 300 gramas de proteína por um quilo de sopa.
Então, muitas vezes, essa sopa dá fome rápido, porque tem pouca proteína dentro dessa sopa. Então, a gente precisa ajustar isso melhor também. A quantidade de proteína tem que estar dentro do que você comeria num prato de comida. Exemplo, se você come 100 gramas de proteína no seu almoço e no seu jantar, o ideal é que a sua sopa tivesse 100 gramas de proteína ali dentro. Então, eu preciso entender por que eu belisco. Será que eu estou beliscando por fome? Será que eu estou comendo menos comida do que eu preciso e é por isso que eu belisco? Será que eu estou beliscando porque quando eu estou mais ansiosa, eu descompenso e eu quero um prazer? Opa, eu tenho que encontrar outros caminhos de fuga, outros caminhos de prazer, outros refúgios que não seja só a comida. Porque pensa comigo, se todos os dias você termina o dia cansada, estressada, se sente ansiosa, você vai lá e fala, eu mereço, e pede um doce no iFood. Eu mereço, e come um chocolate na geladeira. Eu mereço. Isso não vai fazer o déficit calórico que você precisa para emagrecer. Então, eu quero que você saia daqui hoje entendendo. Eu estou comendo fora das minhas refeições? Quantas refeições eu faço ao dia? Lembrando que refeição é tudo que você comeu no seu dia. Então, quantas refeições você fez no seu dia? Quantas? Refeição. Comeu uma frutinha? Refeição. Comeu? Refeição. Então, se toda hora, de 2 em 2 horas, você belisca alguma coisa, você fez 6, 7, 8 refeições ao dia. Eu quero que vocês entendam que para emagrecer, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso pensar sobre o que eu estou comendo. Eu preciso entender as quantidades do que eu estou comendo. Então, deixa eu olhar aqui para o que eu estou fazendo ao longo do meu dia, para entender se eu realmente estou comendo o que eu preciso, se eu realmente estou comendo esse número de refeições que eu acho, ou se eu estou exagerando. Ó, Joana perguntou: frutas, pode comer ao longo do dia? Pode, mas o que a gente tem que pensar aqui, Joana? Vamos supor que você faça café, almoço, lanche e jantar. 4 refeições. E você coloque a fruta entre elas. Vamos supor que você coloque 4 frutas. Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Você concorda comigo que você fez 8 refeições e não 4? Será que você precisa no dia dessas 8 refeições? Ou você consegue colocar a fruta dentro delas? Exemplo, eu vou botar uma no café. No meu café eu vou comer ali, vou comer o meu pãozinho com uma fruta, uma proteína. À tarde eu coloco uma outra fruta. Jantei cedo, à noite eu boto outra. Pronto. Eu fiz uma fruta no meu café, uma no meu lanche da tarde e uma na ceia. Quantas refeições eu fiz ao dia? 5. Café com a fruta, o meu almoço, o meu lanche da tarde com uma fruta, o meu jantar, uma ceia com a fruta. Entende? A gente precisa aprender a contabilizar. Não é assim, tô vendo TV, almocei, tô vendo TV. Passou uma hora, peguei uma fruta. Passou outra hora, peguei outra fruta. Daqui a pouco, outra fruta. Entende? Porque por mais que a fruta seja nutritiva, saudável, por que você está de hora em hora pegando uma fruta? Se de hora em hora você pega uma fruta, isso soa para mim que você talvez tenha feito teu almoço menos do que você precisava comer. Esse é um ponto muito importante que eu quero que vocês entendam. Tem muitas mulheres que, quando a gente aumenta a quantidade de comida do almoço, vocês têm menos necessidade de ficar beliscando até de tarde. Então, essa necessidade, às vezes, de toda hora pegar uma coisa, vocês acham que é ansiedade, que é vontade de comer, que é isso e aquilo, e às vezes é fome. Às vezes, nas grandes refeições, no café da manhã, no almoço, vocês estão comendo menos do que precisam. É muito comum, por exemplo, quem come sem carboidrato, almocei proteína e salada. Quem faz isso tem fome rápido, porque o carboidrato é necessário. Tem que comer um pouquinho, sim, de carboidrato, ou de arroz, ou de feijão, ou um pouco de arroz e feijão, ou um pouquinho ali de macarrão. Eu não estou falando de volume, eu estou falando de equilíbrio, de combinações. É ter no teu prato um pouco de cada. Não é comer igual um passarinho. Quantas de vocês comem igual um passarinho? Comem bem pouquinho. Por quê? Porque foram culturalmente ensinadas que para emagrecer tem que comer pouco.
Então, eu tô aqui para te dizer que não, que isso está errado, que não é comer pouca comida, é acertar a comida, ajustar a quantidade de comida para conseguir comer de forma mais equilibrada. Ah, que bom ler isso, muito bom, obrigada, Davi. Que bom que eu te inspiro e motivo. Eu acho que o intuito é esse, né? É trazer vocês para isso mesmo, do que eu posso, eu consigo, porque muitas vezes esse processo de emagrecimento, ele é um caminho muito solitário, né? Do tipo, eu já tentei tantas vezes, eu tô desanimada, minha autoestima tá baixa, eu não tô bem comigo mesma. E é isso, é trazer a consciência do vambora, você merece mais. Você merece ter mais saúde, você merece melhorar a tua autoestima, você merece melhorar os teus exames, você merece mais, viver com mais qualidade de vida. E às vezes são ajustes tão pontuais, são coisas tão pequenas que a gente precisa melhorar e que já transforma a vida. Não tem nada mais gratificante para mim do que ver vocês um mês depois já se sentindo bem melhor, já se sentindo mais dispostas, já se sentindo mais animadas, né, gente? Porque senão a gente vai vivendo, a gente está sobrevivendo, está se arrastando e não é para ser assim. A gente entende que, eu vou começar uma dieta nova. Aí vocês chegam falando para mim, tava me despedindo antes de começar. Não é para se despedir de nada. Então a gente precisa entender isso. Eu preciso aprender a olhar para minha saúde de forma mais consciente. Eu preciso aprender a olhar para a comida, a me relacionar com a comida de forma mais consciente. Eu não posso viver só para o trabalho e fazer tudo no automático. Eu preciso me reconectar comigo, com a minha saúde, com o meu autocuidado. E o belisco, o piloto automático na comida, é tipo assim, tô empurrando com a barriga. Tô empurrando com a barriga. Tá bom assim mesmo. Então, não precisa, não tem necessidade. Não é para a gente viver assim, entrando e saindo de despedida, né, Letícia? É isso, é para parar de se despedir. Aí vocês falam, Lari, mas é que junho e julho tem tanto festa junina. Tudo bem, mas a festa junina é lá no fim de semana. A semana tem 7 dias. E você está culpando a festa que é um dia no fim de semana? Entende? Que a rotina precisa ser cuidada. A rotina precisa ser mais bem trabalhada. O fim de semana a gente chega lá, mas muitas vezes o problema de vocês está no fim de semana, mas está na semana. Então a gente tem que olhar, a semana tem 7 dias. Se eu entendo e ajusto 5, caramba, eu já melhorei pra caramba. Então são passos. Mudar hábitos alimentares é um processo. E processos se fazem de forma gradativa. A vida inteira vocês fizeram dieta. A vida inteira vocês comeram da forma, né, errada. A vida inteira vocês cortaram tudo. Não vai ser da noite para o dia que vocês vão transformar. Veio a fada madrinha, fez o plim-plim e pronto, agora sim. Não, não é isso, gente. É construção diária. É olhar para o comportamento e ir mudando todo dia um pouquinho. A Diva está perguntando aqui, né? O chá de funcho. Quantas vezes eu posso tomar ao dia? Eu tomo sempre de manhã. O que eu quero que vocês entendam também que é importante? Quando a gente fala sobre alimentação, tudo é importante ser ciclado. Eu preciso ciclar estratégias. Então, exemplo, você pode tomar o chá de funcho 2 xícaras ao dia, mas nunca fiquem presos, gente, a uma coisa só, uma estratégia só. Começar uma coisa e ficar fazendo só ela loucamente o tempo todo, não. Tem tanto chá benéfico para a saúde, cada um com seus benefícios, cada um com as suas funções. Eu não preciso ficar fazendo uma determinada coisa o resto da vida. Então, sempre falo sobre isso, né? Às vezes eu vejo que vocês ouvem falar, o benefício do. Tem 2 semanas, há 2 semanas atrás, eu recebi, Lara, isso é verdade? O benefício do leite de inhame, suco de inhame com limão. Tem seus benefícios? Tem, mas não precisa fazer suco de inhame com limão todo dia, a vida inteira, o tempo todo. Eu preciso entender que aquele alimento é benéfico e eu vou colocar ele com mais frequência na minha rotina. Eu não preciso achar que algo vai fazer milagre sozinho na minha alimentação. É ciclo de estratégias. Tomei o chá de funcho 2 xícaras essa semana toda. Na semana que vem eu vou para outro chá. Eu vou mudar. Eu vou para o de camomila, eu vou para o dente de leão, eu vou para o mulungu, enfim.
nós temos uma cultura alimentar. O Brasil, graças a Deus, é riquíssimo em alimentos. Então, a gente não precisa ficar consumindo um só alimento o tempo todo, a vida toda, achando que vai fazer milagre. O que leva ao emagrecimento de vocês, o que vai proporcionar mais saúde, qualidade de vida, é mudar a estratégia. Então, não é fazer todo dia a mesma coisa, porque o corpo acostuma. Então, eu tenho que mudar. Ah, essa semana eu estou comendo no café da manhã pão com queijo. Semana que vem eu vou trocar isso por pão com ovo. Na outra semana eu vou fazer uma crepioca. Eu vou fazer uma panqueca de banana. Então é isso, é ciclar estratégias. Quanto mais variedade, mais o teu corpo gosta, mais variedade de nutriente. O corpo precisa de variedade de nutriente para conseguir ter um bom processo de emagrecimento. São vários nutrientes entrando, cada hora um pouquinho. Ele ama isso. Então, sempre pensem nisso. Não existe alimento vilão ou alimento milagroso. Eu preciso olhar para a minha alimentação, comer de forma mais conectada e consciente, controlar os excessos e fazer rotação, ciclar estratégias alimentares. Então, às vezes, vocês falam assim, ó, nossa, fiz uma dieta que eu só comia omelete. Vou ficar comendo omelete loucamente. Vocês sabiam que qualquer alimento que a gente fique fazendo só aquilo o tempo todo, muita quantidade, você pode desenvolver até uma alergia alimentar. O teu corpo pode saturar de tanto comer aquilo, ou você mesma pode cansar. Então não entrem nessa de que vai comer a mesma coisa, tomar o mesmo chá, a mesma bebida eternamente, loucamente. Isso vale para alimento, isso vale para suplemento, tudo é rotação. Entrou, fica um tempo, próximo, entrou, próximo. Por isso que eu digo que o principal é vocês aprenderem a fazer combinações. Quanto melhor essas combinações, quanto mais equilibradas, melhor acaba sendo, porque você tem variedade de nutriente entrando. Então, fica com essa informação aí também, tá bom, Simone? Chá de funcho é ótimo, pode tomar, mas tem vários outros chás maravilhosos. E sempre entender também, gente, olhar para trás. O que tem por trás daquilo ali. Exemplo, chá de funcho é ótimo para digestão, é bom para o fígado. Mas espera aí, se eu estou precisando sempre do chá de funcho porque a minha digestão está lenta, o meu foco tem que ser no chá de funcho ou o meu foco tem que ser em melhorar a minha digestão? Entende? Às vezes a gente também assim, o psyllium é maravilhoso para o intestino preso. Aí vocês ficam loucamente usando o psyllium. Por que o teu intestino está preso? O psyllium vai fazer milagre sozinho ou você está comendo pouca fruta? Você está comendo poucos legumes? Tá tudo muito conectado. É por isso que eu preciso que vocês olhem para dentro. O que eu estou fazendo? Como eu estou me alimentando? Deixa eu ver se voltou. Voltou. Entrou uma ligação aqui? Normalmente, quando entra a ligação, voltou, né? Normalmente, quando entra a ligação, ele dá uma travada, mas eu acho que já voltou. Aqui no YouTube tá normal, mas no Instagram trava quando entra a ligação. Mas tudo certo, né? Então, eu quero que vocês entendam isso. Onde estão os meus excessos? Eu tenho beliscado muito? Quantas refeições de fato eu estou fazendo no meu dia? Eu faço 2, 3, 4, ou eu belisco o dia inteiro e faço 8, 9. Eu preciso olhar para isso. Eu me encho de amendoim, de balinha, de biscoitinho? Opa, temos um problema aqui. Se eu estou comendo muito fora das refeições e não estou quantificando isso, eu não estou contabilizando essa caloria. E eu preciso contabilizar essa caloria. É diferente de você falar assim, ó. Sábado eu comprei um pedaço de bolo. Comi no meu café da manhã o meu ovinho, comi uma frutinha e botei o meu pedaço de bolo ali. É completamente diferente de você comprar um bolo e come o bolo 8. E 10 horas vai lá partir outro pedaço de bolo. E 2 da tarde outro pedaço de bolo. E daqui a pouco outro pedaço de bolo. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês estão entendendo a proporção, como muda? Como a caloria é muito maior? Então, um conselho que eu dou muitas vezes é: comprem em porções individuais, comprem pedaços menores. Eu estava falando isso ontem mesmo, né, com uma das mulheres que eu acompanho.
Boa tarde, Genilda. Ela ama bolo. Então eu falei para ela, e ela disse: Lari, mora eu e meu marido. Meu marido não liga para o bolo, então quem compra bolo e come quase todo sou eu. Aí eu falei: olha aí a grande questão. Porque compra bolo, o bolo é levinho, gente. Aí compra bolo e come uma fatia aqui, daqui a pouco come outra fatia, come outra fatia. Aí você acha que comeu pouco porque não pesou. Se você comer uma feijoada e eu te perguntar, você vai lembrar da feijoada a semana inteira. Domingo foi feijoada, domingo foi feijoada. Mas o bolo que você come, o docinho, o chocolatinho, a besteirinha, você não quantifica, porque ela é pequena. Ela não fez volume. O amendoinzinho que você come não fez volume. Você comeu ali, nem percebeu, você estava no trânsito. Você pediu logo 2 pacotinhos, você comprou logo 2 ao invés de 1. E você estava tão distraída de saco cheio no trânsito que você nem imagina que 2 pacotes de amendoim têm a caloria de um prato de comida. Tô certa ou tô errada? Você nem imagina que aquele bolo todo que você comeu contabilizou quase a caloria toda do seu dia. Tô certa ou tô errada? Então eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando sobre o que entra extra nas refeições de vocês. Por quê? Porque o que você não visualiza, profissional nenhum ajuda a reduzir. Eu não consigo te ajudar a reduzir. Oi, Genilda, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Genilda, o nosso tema hoje é outro. Nosso tema hoje é sobre beliscos. Se os beliscos estão dificultando o emagrecimento. Mas tem um monte de conteúdo aqui no Instagram, no YouTube, então dá uma olhadinha com calma que tem conteúdo sobre retenção, tá bom? Seja muito bem-vinda. Então, o que a gente precisa olhar e entender é isso. O que eu estou fazendo hoje de excessivo, mas sem se condenar, tá, gente? Isso é muito importante. Sem se martirizar. Por quê? Porque construir novos hábitos é difícil mesmo. Construir um hábito novo dá trabalho mesmo. É a mudança de hábito da vida inteira. Se a vida inteira você comer o bolo durante a semana, não vai ser da noite para o dia. Por quê? Porque você não adianta se despedir, que o bolo está ali. A tua equipe do trabalho comemora com bolo, a tua equipe do trabalho pede bolo à tarde, tua família consome bolo com frequência. Então não adianta pensar em despedida da comida. Você vai precisar aprender a se relacionar com essa comida. Você vai precisar olhar com mais atenção e consciência o que você está comendo, sem julgamento. É todo dia um pouquinho mais. É ir trabalhando essa relação. Quanto mais você olha com consciência, quanto mais você registra, e aí eu deixo para a gente encerrar a ferramenta, né, do diário alimentar, saiam daqui e joguem na internet. Diário alimentar. Ou então escrevam no bloco de notas. Ou pegam uma folha de caderno e escrevam. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu garanto para vocês que se vocês fizerem um mês de diário alimentar, um mês anotando tudo que vocês estão comendo, isso já vai fazer toda a diferença na rotina alimentar de vocês. Anota lá um mês. O que eu estou comendo ao longo do mês? Bota lá. O que eu estou comendo ao longo da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque quando você anota tudo, você visualiza. Aí você vai dizer: caramba, essa semana eu comi bolo 5 dias. Caramba, essa semana eu comi biscoito vários dias. Estava no trabalho, não levei o lanche. A coisa começa a fazer sentido. Você precisa olhar para o teu comportamento alimentar para que ele faça sentido e você consiga se policiar com relação a esse excesso. Para que você consiga visualizar o porquê. Por que eu estou comendo, chego em casa do trabalho e belisco tanto? Porque eu não levo lanche. Opa, preciso levar o lanche. Então, é olhar para o comportamento e entender o que está faltando para a melhora daquele comportamento. E isso, gente, vocês mesmos conseguem fazer. Vocês não dependem de mim para fazer. Porque é o que eu estou dizendo, se vocês não olham para isso, eu nem consigo te ajudar a melhorar isso, porque você mesma não está enxergando. Se você não visualiza que você está fazendo esse excesso, você continua repetindo o discurso que come pouco e não emagrece. E se você pode estar comendo pouco e não emagrecer, mas talvez não seja essa a questão. Você está comendo muita caloria. Pouca comida, mas muita caloria. Então eu quero que você saia daqui com essa pulga atrás da orelha. Será que eu estou comendo muita caloria? Anota. Faz essa experiência por um mês. Toda semana. Vou anotar tudo que eu estou consumindo ao longo do dia.
E ali você vai começar a perceber que você acha que faz 3, 4 refeições, mas você está comendo o dia todo. Você está beliscando o dia todo. Você acha que não, mas talvez esteja. Então, façam isso, façam esse exercício. É um exercício prático que dá trabalho, mas que vai transformar a relação de vocês com a comida. Vai fazer com que vocês comecem finalmente a sair do piloto automático, a sair dessa coisa de, nossa, eu como pouco e não emagreço. Não, eu estou consumindo muita caloria. Ou então, nossa, Lara, eu vi que eu realmente como muito pouco. E talvez esse seja o outro problema. Estou comendo pouco. Preciso comer mais comida. Eu quero que vocês saiam daqui pensando nisso. O problema, na maioria das vezes, não está na comida. Não está no arroz, não está no feijão, não está na batata, não está no macarrão. O problema está nos excessos. E a maioria desses excessos você não enxerga, você não visualiza, você não contabiliza. Fez sentido, gente, para vocês? Quem aí se identifica, quem aí belisca muito, enviem essa live, vai ficar salva no Instagram, vai ficar gravada aqui no YouTube. Enviem para outras mulheres que vocês conhecem, que dizem que comem pouco e não emagrecem, para elas poderem pensar sobre isso. Onde está o problema? Se o problema é pouca comida, se está realmente beliscando muito. Baixem, procurem na internet ou façam um reflexo. A balança é um reflexo dos seus hábitos, do seu comportamento. Então, aprenda a olhar para o hábito, para o comportamento, a cuidar da sua relação com a comida, que eu te garanto que o emagrecimento vai acontecer, que a balança vai cair e que você não vai precisar ficar mais louca ali só com a balança. É hábito, é comportamento. E a gente muda comportamento através da repetição. Todo dia, olhando com mais atenção. Todo dia, dando um novo passo. Todo dia, cuidando um pouquinho mais dessa rotina alimentar. Combinado? Então, façam um diário, me mandem. Tem medo da balança. É isso, Joana. É pensar que a balança é só um termômetro. Eu não preciso ficar olhando para a balança, porque a balança vem e vai. Você pode fazer a experiência de terminar aqui e se pesar. Se você beber um copo de água, esse peso já muda na balança. Um copo de água, o peso já muda. Então, ao invés de olhar para o peso apenas, trabalhe o teu comportamento, trabalhe a tua relação com a comida, anota as tuas refeições para que você consiga enxergar e visualizar onde podem estar esses excessos, onde pode estar a falta, onde a caloria pode estar demais e você não está visualizando. Isso faz toda a diferença no resultado, no emagrecimento, na saúde, na melhora dos exames. Então, faz essa experiência, coloca o diário alimentar em prática que você vai ver que vai ajudar muito você. Um beijo, meninas. Muito obrigada pela participação, pela interação. Lembrando que as nossas lives acontecem toda terça e toda quinta-feira. Terça-feira ao meio-dia, quinta-feira às 20 horas. E tem conteúdo para vocês aqui todo dia. Todo dia tem conteúdo para vocês aqui no Instagram para ajudar você a alcançar o teu tão sonhado emagrecimento, aumentando a sua disposição, sem passar fome, fazendo isso de forma estratégica, inteligente e aprendendo a fazer da forma correta. E a forma correta não é comendo pouca comida, não é cortando tudo da tua rotina alimentar. Muito obrigada, um beijo e nos vemos quinta-feira. Beijo e bom almoço para quem ainda não almoçou.